Muito boa noite a todas e a todos. Um abraço muito carinhoso a todos vocês do Grupo da Fraternidade Irmã Veneranda, a todos do Movimento da Fraternidade. Nós também pertencemos ao Movimento da Fraternidade. Meu nome é João Cieira, eu sou de Belo Horizonte, do Grupo da Fraternidade Irmã Ló, e já estive, naturalmente, várias vezes aí na Cidade da Fraternidade, durante a Comemofra, e dá uma saudade muito grande, né? Com certeza. E é muito bom mesmo, e de uma forma virtual, estar aqui com vocês. E o grupo da Fraternidade Irmã Ló, do qual eu pertenço, de certa forma, ele sempre se faz presente aí também na Cidade da Fraternidade, né? Aí na hospedaria, logo na entrada, tem o cantinho da irmã Ló lá, um lugar muito aconchegante, muito carinhoso, né? Então, agradeço imensamente o convite da tia Lena, né, da Carol, de todos vocês. Sintam-se todos abraçados, Fernando, Alcione, gente que está aí de passagem, meu xará, o João, Lele, enfim, todos vocês recebam o meu abraço carinhoso. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante, momento de renovação. Deixa eu começar a compartilhar minha tela com vocês aqui. E a gente traz, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre toda essa mudança de percurso que nós tivemos que adaptar, né? E a gente sempre traz, né, essa figura aí, uma simbologia, né, da largata rastejando até ela virar essa borboleta e alcançar voo livre, né, numa analogia a nós, na nossa condição de espíritos ainda arraigados na matéria, até que passemos por este momento de transformação, né, e possamos, naturalmente, habitar a nossa verdadeira casa, e o plano espiritual. Muito bem, vamos lá. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura ou o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Esta mensagem linda, maravilhosa, de André Luiz, está no último parágrafo do primeiro capítulo do livro Nosso Lar. André Luiz, né, depois de despertar dos seus 8 anos, ele esteve envolto e finalmente suplicou a ajuda dos céus, né? Ele começou a sua jornada e trouxe a partir de Nosso Lar uma série, né, essa série nos mostrando como é a vida lá do outro lado, né, a verdadeira vida espiritual. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. É um convite muito interessante que André Luiz nos faz, e também está lá, né, no Evangelho, quando Jesus nos reflete e nos convida a reconciliarmos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho. É muito melhor, viu, gente? Tentar parar nossas arestas enquanto estamos por aqui, porque do outro lado é bem mais difícil, né? E essa fala também de André Luiz, ela nos remete à reflexão que está lá em João, no capítulo 14, versículos 2, quando Jesus nos disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, né, naturalmente, da forma que nós nos prepararmos, né, da forma que nós acendermos as nossas luzes para atravessar essa grande sombra, nós vamos habitar uma das muitas moradas, né, de acordo, naturalmente, com o nosso grau de evolução espiritual. Por outro lado, também, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 26,
Jesus nos diz: e daí não sairás sem que pagues o último cetil. E Jesus quis dizer com isso, né? Nós não sairemos deste planeta, estamos de prova e expiação, ou não mudaremos para outra morada mais evoluída, enquanto nós não tirarmos de nós, não nos desarraigarmos de todo mal, de todo egoísmo, de todas essas coisas que ainda maculam o nosso espírito, né? E, por outro lado, também, né, apesar de ter dito que daqui não sairá sem que pague o último cetil, sem que tenha realmente renovado o seu espírito, né? Ele nos disse que nenhuma de minhas ovelhas se perderá, né? Lá também em Mateus, no capítulo 18, dos versículos 12 a 14. Ou seja, por outro lado, ele nos dá esse consolo de que todos nós estamos fadados a atingir a perfeição. Muito bem, na nossa sequência aqui, né, nós vamos conversar um pouco sobre Maria de Madalena. Lá no livro Boa Nova, né, pelo espírito Humberto Campos e pelas mãos de Chico Xavier, Humberto de Campos nos narra a história de Maria de Magdala, a nossa Maria de Madalena. Maria de Magdala, ela vivia na cidade de Magdala, né? E Maria de Magdala, em determinada dia, ela estava em seus aposentos completamente angustiada, sentindo no seu peito um vazio enorme. Depois ela tinha ouvido falar do Nazareno. E ela, trancada no seu quarto, em suas reflexões, ela havia determinado ao seu mordomo que ela não fosse incomodada naquele dia. Todavia, naquela tarde, bateu insistentemente em sua porta um homem muito humilde, muito simples, querendo a todo custo falar com ela. E o mordomo havia dito a ele que ela não iria ser incomodada. Mas como ele insistisse muito e dizia trazer notícias do Nazareno, ele resolveu ir até os aposentos e falar com Maria de Magdala, e tinha ele um humilde lá, insistindo em falar com ela. E quando ela ouviu dizer que era sobre o Nazareno, ela determinou que ele entrasse. Ele, homem simples, ela reconheceu. Em outra situação, ela viu que o Cristo teria curado de suas feridas, insistiu, dizendo a ela que naquela noite Jesus iria dormir na casa de Pedro, insistindo que ela fosse ao encontro dele. E ela não iria, ela não iria ir, muito amargurada em sua dor, e disse para aquele homem simples: a você lhe curou as feridas do corpo, as minhas feridas são da alma. E ele mesmo assim insistindo: vá, com certeza ele vai te receber. Ele recebe a todos. Enfim, ela, reunindo suas forças, determinou ao mordomo que preparasse o barco e decidiu ir ao encontro do Cristo. Naturalmente, em suas divagações, sem entender, né, como poderia o Cristo recebê-la, principalmente por ser na casa de Simão Pedro. Enfim, ela chegando lá, Jesus, ainda de costa, a chamou pelo nome, Maria. E ela disse: mas tu me conheces? E Jesus lhe disse: eu conheço a cada uma de minhas ovelhas, Maria. E ela, falando da sua dor, da sua angústia, e Jesus, entendendo, abraçou-a e começou a lhe dizer: Maria, não é viste a primavera da flor sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. As flores são as esperanças em Deus. É a minha hora sob a luz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo
sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras dos jardins da vida, onde os homens travam a batalha? Maria de Madalena, todavia, ouvindo elas advertências, ela começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. E, por fim, ela exclamou: desgraçada de mim, Senhor, eu não poderei ser mãe. Jesus, então, atraiu para os seus braços amorosos e disse a ela: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? E se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Maria entendeu o recado e logo em seguida, chegando à presença até intimadora de Pedro, ela se retirou sob o amparo do Mestre. E no dia seguinte, a cidade de Magdala teve notícias de uma mulher que teria enlouquecido. Ela tomou todos os seus bens materiais, distribuiu aos menos afortunados e começou a estar próxima daquelas pessoas desventuradas, sem teto, desabrigadas, e começou a ouvir as maravilhas do Mestre. Certo tempo depois da crucificação do Cristo, do seu encontro com ela, Maria foi a primeira com quem Jesus esteve após o seu ressurgimento, né, em espírito. Ela estava na praia, os apóstolos lá reunidos, e ela pediu a Pedro para se juntar a eles. E eles não aceitaram por dois motivos: pela sua condição de mulher e pelo seu passado, que a condenava. Ela, então, sozinha ali na praia, no lago de Tiberíades, à noite, ela ouviu ao fundo o som de umas matacas. Era um grupo de leprosos. Só era permitido a eles caminhar à noite. E eles vinham ao encontro procurar por Jesus, pelo Nazareno. Maria disse para ele: vocês chegaram tarde demais. Ele já foi crucificado. E ali ela se juntou a ele e começou a falar das maravilhas que ela havia aprendido com Jesus. Sozinha, sem destino, se juntou a eles e foi viver junto com eles, cuidar de suas feridas no Vale dos Imundos, né? Como era chamado o lugar para onde eram levadas essas pessoas. E cuidando deles, ensinando a eles todos os dias as maravilhas, encantando as crianças com seus ensinamentos. Certo dia, ao tomar um banho no rio, ela, tocando um seixo de um graveto na sua pele, não sentiu. Então ela percebeu, ela passou a ser um deles também. Ela também tinha contraído a lepra. Continuou assim, em sua felicidade íntima, cuidando daqueles desgraçados, desvalidos, até que seu corpo já enfraquecido, ela sentiu no íntimo o desejo de ir a Éfeso para rever alguns amigos, entre eles Maria, mãe de Jesus, e João Evangelista, ainda lá viviam. Então ela se pôs a caminhar durante a noite, né? De dia eles não podiam caminhar, os leprosos não podiam se misturar à multidão, e chegando na entrada de Éfeso, já as forças exauridas, ela avistou no alto da colina onde morava Maria com seu filho, João Evangelista. Em Jesus disse, né, mulheres, aí teu filho, filhos, aí tua mãe, mas ela não teve forças para até lá chegar e foi acolhida por um grupo de amigos. A levaram para casa, cuidaram dela, até e os seus olhos físicos cerraram. E dias depois, ela percebeu a presença do Mestre.
e a tomou pelos braços e disse: Maria, você já venceu a porta estreita. Venha comigo para o meu reino. E Maria de Madalena, com certeza, eu posso afirmar, ela foi a 13ª apóstola do Cristo. Muito bem. Se indo mais em frente, né, eu gostaria de trazer para vocês essa imagem. Navegar é preciso, viver não é preciso. Essa frase, né, navegar é preciso, no sentido, lá no século I antes de Cristo, ela tinha o sentido material. Navegar é preciso, no sentido de necessidade. Viver não é preciso. O general Pompeu, ele encorajava os seus homens com essa frase, no momento em que Roma estava no apogeu do seu comércio e precisava realmente que os marinheiros fossem ao mar para que trouxessem as mercadorias e abastecessem Roma. Por isso, ele dizia que navegar é preciso, viver não é preciso. Muita gente acha essa frase de Fernando Pessoa, e evocou para si recentemente, e depois o Caetano Veloso, né, com aquele grupo musical, compôs a música Os Argonautas, com essa frase. Mas navegar é preciso no sentido de retidão, de precisão. Para eu me lançar ao mar, eu tenho que ter uma bússola, um norte, um ponto de chegada e um de partida e um de chegada, senão eu me perco na imensidão do mar. Mas viver já não é preciso. Viver é uma imprecisão, e a cada dia nós podemos estar sujeito a uma surpresa nova. Quem de nós imaginava, um ano atrás, nós tivéssemos que fechar as portas do centro espírita do dia para a noite, fechar as nossas escolas, deixar de frequentar o ambiente de trabalho, retornarmos inteiramente para dentro do nosso lar, enfim. Essa surpresa, né, que a vida nos apresenta. E eu gosto muito também dessa frase que eu vou compartilhar com vocês, de Cecília Meirelles. Ela nos diz o seguinte: o vento é sempre o mesmo, mas sua resposta é diferente em cada folha. Somente a árvore seca fica imóvel entre borboletas e pássaros. Ou seja, existe muita mudança ao nosso redor. Mudança que nos impulsionam, e nos encorajam, e nos mostram as belezas da vida. E somente a árvore seca e não percebe a beleza de uma borboleta, o canto de um pássaro, e nós não sejamos essa árvore seca, né? E estejamos imóveis e inertes diante de tanta mudança. E também, lá no livro Jesus no Lar, né? Pelas mãos de pelo Espírito Neio Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier, no capítulo 1, nós temos essa frase: a paz no mundo começa sob a telha que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como guardar a harmonia entre as nações, como é que nós vamos esperar a paz do outro lado do mundo se a gente não tem essa paz dentro do nosso lar, entre 4 paredes? Adianta eu me comover com a dor alheia, com o sofrimento alheio, se eu sou incapaz de perceber a dor daquele meu irmão e senta comigo na mesma mesa para fazer a refeição. A paz no mundo começa sob a telha que nos acolhemos, ou seja, começa dentro de cada lar. Porque se cada lar estiver em paz, toda a rua estará em paz. Se toda a rua estiver em paz, todo o bairro estará em paz, a cidade estará em paz, o estado estará em paz, as nações, enfim, o mundo estará em paz. Então é muito importante a gente refletir. Essa paz, ela tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. E tem uma imagem muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Ela me remete ao meu tempo ainda. Eu estava lá no ensino médio ainda, né? A professora de português trouxe uma imagem para a gente, e tinha um homem com uma Bíblia numa mão e um porrete no outro.
E a leitura, era aula de português, a leitura que ele fazia era, Cristo disse, amassemos uns aos outros. Mas, na verdade, não é isso. Cristo disse, amássemos uns aos outros. Eu trouxe essa brincadeira para a gente refletir um pouco o quanto que nós precisamos, às vezes, trabalhar a nossa ignorância, tanto espiritual, né, quanto do aprendizado do Evangelho mesmo, né? Muitas das vezes nós sentimos nossas dores, nossos sofrimentos, e é natural que a gente sinta, mas não que a gente transmita aos outros, né? Essa dor, esse sentimento, esse sofrimento. É muito bom ter um colo, alguém que nos ouça, alguém com quem nós possamos compartilhar e ouvir um pouco, né, das nossas... ter um pouco de carinho, de atenção, mas não transmitir isso. Isso é muito ruim, porque pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas oradas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Agora, pessoas chatas, elas chateiam pessoas também, né? Pessoas santificadas santificam pessoas. Então, é muito importante a gente entender e ter consciência do quanto que nós podemos transmitir as nossas energias boas, né, e transformar as pessoas no ambiente em que a gente vive, né? Nós sabemos muito bem, como espíritas e somos acompanhados 25 horas por dia, né, dos nossos irmãos dos dois planos espirituais. E o quanto é importante a gente emane essa energia positiva. Muito bem. Na revista O Reformador, de 1968, nós temos essa seguinte mensagem: observarás um dia, além da morte, e tudo quanto retiveste sem proveito próprio passará automaticamente ao domínio de outras mãos. Muitas das vezes a gente fica perdido, né, na necessidade material. Essa frase aí, nós não vivemos mais nos tempos dos faraós. Os faraós, eles enterravam os tesouros, enterravam o melhor dos seus servos, porque acreditavam, né, iriam precisar de um servo lá, do outro lado da vida. E uma curiosidade, que talvez muitos não saibam, eles costumavam também, né, sacrificar as crianças recém-nascidas e para a gente enterrar junto com o faraó, e para a gente é um motivo de hoje de escândalo, naquela época era um motivo de orgulho para os pais dessas crianças, porque eles acreditavam e as crianças, por serem recém-nascidas, tinham acabado de chegar do plano espiritual e saberiam guiar o faraó de volta de maneira mais precisa, por ainda terem na memória, né, o caminho de volta ao paraíso. Interessante isso. Outra coisa importante também, né, que está lá no Evangelho de Mateus, que eu queria compartilhar com vocês, é o quanto, às vezes, nós causamos escândalos desnecessários. Porém, deixa eu só... Porém, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que os escândalos venham, mas ai daquela pessoa por quem o escândalo vem. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 17. Então, diante de toda situação que a gente está vivendo, diante de tantas circunstâncias que às vezes a gente não concorda ou discorda, em vez da gente achar simplesmente culpados, ficar apontando dedos, vamos tentar olhar o ponto positivo que a gente possa estar vivenciando. Bom, primeiro eu iria só trazer essa imagem aí para a gente rir um pouquinho, né? Interessante, né? Isso agora
tem muita gente já vacinada, não está tão assim, né? Mas no início estávamos todos nós trancafiados dentro de casa, os animaizinhos aí, né? Passeando, tirando foto, só mesmo para a gente aliviar um pouco. Mas olha, interessante esses novos tempos que nós estamos vivendo. Há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, eu ouvi uma palestra do André Trigueiro, onde ele dizia que há muito tempo ele não via as estrelas no céu de São Paulo, né? E do Rio de Janeiro também. Mas então, uma vez, e principalmente há um tempo atrás, muitos poucos carros circulando, a natureza estava muito mais limpa. Nós chegamos a ver peixe lá no Rio Tietê, em São Paulo, né? Com essa mudança toda que nós tivemos também, muitos novos hospitais foram construídos e vão ficar como legado. Uma coisa muito interessante também, nós começamos a ficar dentro de casa e começamos a perceber quantas coisas nós temos e não usamos. Falo por mim, 3, 4 ternos, um monte de camisa social, sapato, para que tanto? Eu só tenho um par de pés, eu descobri que eu tenho quase 8 pares de sapato, para que preciso de tanto, né? Então, nós começamos a abrir o armário, uma bachela lá, e nós ganhamos quando casamos, há 20 anos atrás, e nunca usamos. Então, nós começamos a nos desfazer dessas coisas, estavam em excelente estado, e para a gente, se está lá há tanto tempo eu não usei, não faz mais sentido eu guardar. Mas que para muitas outras fazem muitas diferenças, né? Nós começamos quantas doações nós fizemos de roupas, agasalhos. E uma coisa muito interessante, eu quero abrir um parêntese, e nós trabalhamos com as espíritas, né? E é muito comum a gente fazer os bazares. E o bazar ele tem 3 aspectos muito interessantes. O primeiro, para quem doa, ele pratica o desapego, alivia, a gente tem um ambiente mais leve, é tão gostoso, né? Isso nos dá essa leveza espiritual. O segundo aspecto, nós permitimos a pessoas menos afortunadas que adquiram bens materiais por um preço que elas jamais conseguiriam pagar. Lá no Grupo Ló mesmo, a gente faz ainda o bazar 2, 3 vezes por ano, e a gente percebe pessoas lá que compram, às vezes, R$ 100, cento e poucos reais, elas pagariam lá fora, naqueles bens, lá talvez 5, 6 vezes mais do que aqueles valores. E resolve a questão interna. E outro aspecto muito importante também, e nos ajudam, né, a manter, porque, afinal de contas, na nossa casa espírita, nós temos uma luz funcionando, um banheiro limpo, né? E esses recursos, naturalmente, nos ajudam. Mais para frente, e os cônjuges, tanto a mulher entendeu o trabalho do marido, a partir do momento que ele trabalhou dentro de casa, o marido também, que ficava dentro de casa, e não entendia como era o trabalho da mulher, né? Ou do companheiro, ou da companheira, independente da formação familiar que hoje nós temos, né? Aí eles começaram a entender a lida diária de cada um, como é que funciona isso, né? Que às vezes a gente nem tinha, uns nem tinham noção, né? Às vezes a mulher ficava o dia inteiro fora, ou o marido ficava o dia inteiro fora, ou os dois ficavam, né? E não se davam conta nem do trabalho que o outro fazia. Outra coisa muito interessante, os pais aprenderam, tiveram necessidade de educar os filhos, de fazer o dever de casa, fazer aula online com eles. Eu tive uma oportunidade de conversar com o educador Mário Sérgio Portela, e a gente, na roda de conversa, ele contando de um pai que chegou para ele e perguntou: professor, o que eu posso fazer para o senhor para ajudar na educação do meu filho? Ele falou: opa, tem uma coisa errada aí. Você tem um aluno 24 horas, eu tenho 50 alunos durante 1 hora. Né? Então, a gente terceirizava, os pais terceirizavam a educação dos filhos sem ter noção, inclusive, às vezes, como era a rotina deles dentro da escola. Outra coisa muito interessante, como é que as empresas estão se adaptando a essa estrutura de home office, onde eu ia no meu escritório, nós éramos 15 pessoas, e hoje somos 3. O pessoal está trabalhando em casa. Tinham pessoas que demoravam 2 horas
para vir para o trabalho e mais 2 horas para voltar. Então, elas estão podendo usar esse tempo para estudar, para caminhar, para aprender, usar esse tempo melhor, né? Economia doméstica, por exemplo, era muito comum, os barzinhos, restaurantes, pizzaria estava aberta, então ia lá a família, comia sanduíche, comia uma pizza e tudo mais. Aí nós tivemos 2 efeitos. Primeiro, passaram a se fechar os bares, restaurantes, as pizzarias. Então, naturalmente, houve uma economia, porque passamos a fazer em casa, e outra, houve uma necessidade de economizar, até mesmo pela incerteza, né, de tanta situação, se o emprego ia continuar ou não, né? As escolas, desde o ensino infantil ao ensino superior, se adaptando ao ensino à distância, e isso vai ficar como legado, né? Meu irmão, ele comentou uma coisa interessante, e, de repente, naturalmente, né, havendo uma revisão de todo o modelo, de toda a estrutura, pode-se até dobrar a capacidade das escolas nesse modelo híbrido. Um dia uma turma em casa, outro dia a turma na escola, naturalmente dobrando o número de professores. No mesmo espaço físico, você pode dobrar a capacidade da escola sem nenhum problema. As instituições religiosas, olha como é que nós nos adaptamos. Lá na casa de Ló, graças a Deus, nós conseguimos manter todos os estudos, de segunda a sábado, até reunião de tratamento, as reuniões públicas, né? Quantas pessoas, eu acho o maior barato, as pessoas de melhor idade, e mal sabiam utilizar um celular, hoje entra na reunião de Zoom, na reunião do Meet, grupo de WhatsApp, com extrema facilidade. Nós nos adaptamos a esse modelo. Nós temos reuniões de tratamento no LO, aos sábados, tratamos 60 pacientes online, olha, e com resultados, graças a Deus, maravilhosos. E tantas outras instituições fazem isso, novas tecnologias, enfim, momentos de mudança, de renovação, de adaptação. Mas vamos pensar um pouquinho no plano espiritual, como é que isso tudo tem acontecido? Até aproveitando essa cena aí do livro Nosso Lar, né? Principalmente mais no início da pandemia, quando todos os bares, restaurantes, as casas onde as pessoas, às vezes as pessoas mais arraigadas das questões sexuais frequentavam. Vocês já imaginaram a quantidade de espíritos obsessores que estão batendo nessas portas e achando elas vazias, né? Por onde esses espíritos são indo? Por onde eles são? Está sendo uma oportunidade muito grande deles serem resgatados, né? Para o plano espiritual, para despertar para o novo mundo. Um trabalho maravilhoso da espiritualidade. E avançando mais um pouquinho, né, também, vamos falar um pouquinho de Paulo de Tarso, Saulo, né? Saulo era ele perseguidor ferrenho dos cristãos, né? E conhecia a lei Moisés ao extremo, né? E a levava a ferro e fogo, né? Saulo apedrejou e determinou o apedrejamento de Estevão na frente de sua irmã Abigail, né, por ferrenho cumprimento da lei mosaica, e ele, a caminho de Damasco, literalmente cai do cavalo, né, quando percebe a luz do mestre, ele lhe perguntar: Saulo, por que tu me persegues? Quero dar-te o meu amor. Aliás, eu queria abrir um parêntese aqui para aqueles que ainda não conhecem o livro Paulo e Estevão. E mesmo para eles não espíritas, né, o livro Paulo e Estevão é um verdadeiro documentário da história do cristianismo. É lindo, é maravilhoso. Mas Saulo, então, e passou a chamar-se Paulo, né, passou a ser um verdadeiro soldado do Cristo, né? Ele, sem dúvida, e poucos sabem, mas as cartas de Paulo, né, foram escritas até antes dos evangelhos, né? As cartas de Paulo datam nos anos 60 depois de Cristo,
E os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João foram escritos a partir do ano 65. As cartas de Paulo, então, antecedem até o primeiro evangelho escrito. Mas, vivendo todo esse momento de renovação, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma reflexão do Salmo 139. Tenhamos fé. Tu me conheces quando estou sentado. Tu me conheces quando estou de pé. Vês claramente quando estou andando e sei que de frente tu também me vê. Se pelas costas sinto que me abranges, sei que de frente também me percebes. Para ficar longe do teu espírito, o que farei? Para onde irei? Não sei. Para onde irei? Para onde fugirei? Se subo aos céus, ou se me prostro no abismo, eu te encontro lá. Para onde irei? Para onde fugirei? Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar. Gente, eu acho esse salmo, né, para esse momento de transformação, para esse momento de incerteza, de uma certeza absoluta, né? Quando Davi nos diz: se subo aos céus, ou seja, se eu estou vivendo a melhor das minhas alegrias, ou se me prostro no abismo, ou se eu estou sentindo as maiores das minhas dores, eu te encontro lá. Deus está presente. Se estás no alto da montanha verdejante ou nos confins do mar, se eu estou naquela situação em que eu consigo enxergar tudo, ou se eu estou naquele momento de extrema retração, uma vista completamente fechada nos confins do mar, Deus está do nosso lado. Tenhamos fé, tenhamos determinação. Essa mudança faz parte, com certeza, desse momento de regeneração que estamos vivendo. E para encerrar, eu queria trazer aqui a mensagem do nosso saudoso Chico. Vamos ouvi-lo. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Muito bem. Se eu fosse alguém, Perdão, se eu tivesse influência, se eu pudesse... Se eu fosse alguém, pois é, se o Chico
fosse em eu seria, meu Deus do céu. Mas, enfim, gente, essa mensagem eu iria trazer para vocês, tá? E eu espero, né, revê-los novamente em breve. Deixa aqui o meu abraço carinhoso para todos vocês, né? Às vezes eu me vejo, né, sentado nessa mangueira aí, sentado na pracinha do Venerana. Isso realmente, assim, me renova as energias. Mas fica essa mensagem, que a gente possa realmente nos renovarmos a cada minuto de nossa existência e nos melhorarmos, para que sejamos cada dia melhores ceareiros, melhores trabalhadores na causa do Cristo e possamos compartilhar com os nossos irmãos que jornadeiam conosco o mínimo do muito que recebemos. Um abraço carinhoso a todos vocês. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco, por abrir as portas do lar de vocês para a gente compartilhar junto, né, um pouco do Evangelho do Cristo à luz da nossa querida doutrina espírita. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus, muito obrigado e até breve.